Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o discurso muito bacana, diria até histórico aí do Lula na África. Mais um discurso muito bacana que ele fez ontem ou anteontem, tá? Eu vou deixar o link para vocês aqui também, o discurso inteiro dele lá. Eu vou falar só sobre uns trechos aqui e fazer, enfim, né, o que a gente faz sempre aqui, que é refletir alguns tópicos do que ele diz. Muito importante, nova ordem mundial, a importância da conexão cada vez mais ampla do Brasil com a África, inclusive no nível governamental, porque no nível cultural a gente já tem isso desde sempre, né? E falou de uma série de outras coisas, educação, falou sobre economia, falou sobre, enfim, inclusive fez várias críticas aos modelos de multilateralismo que existem aí já há décadas no mundo, que precisam ser modificados, tá? Enfim, muita coisa bacana, tá? No discurso do Lula a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui com as dicas literárias de praxe também, tá? E vou tentar fazer também mais um vídeo para hoje, só que hoje de tarde, falando sobre a fala do Lula sobre Israel, que também gerou uma polêmica aí, tá? Não consegui fazer isso ontem à noite, né? Vou tentar fazer hoje à tarde para deixar aqui no canal também, tá? Antes, deixo com vocês mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas. Está aqui do outro lado de cá, meu terceiro livro de poemas, quinto pela Multifoco, nono no total. Quem quiser entrar em contato aí pelo Zap, furar esse bloqueio absurdo que eu sigo vivendo aqui, a gente tenta conversar a respeito aí, tá? Bom, pessoal, enfim, então o Lula foi participar da abertura da 37ª Cúpula da União Africana, tá? Foi em Addis Abeba, que é a capital da Etiópia, certo? Que é um país ali próximo do Oriente Médio, tá? Na parte, não chega a ser o nordeste, né, da África, mas é ali naquela parte leste, né, bem na fronteira leste ali da África, tá? E enfim, tem ali onde tem a Somália também, tem o Djibouti e a Eritreia, que são dois países ali que são os três países que fazem fronteira ali na parte do oceano, né, com a Etiópia, tá? Bom, pessoal, então é o seguinte, né, o Lula reafirmou no início que é a 21ª vez, né, que ele foi na África, e ele reafirmou a parceria com o continente africano, porque ele chamou de continente irmão, né, porque todo mundo sabe que o Brasil tem uma formação cultural aí, enfim, especialmente conectada com a África e com os indígenas também aqui, né? Agora com a África foi pela via da escravidão, enfim, uma coisa bizarra que a gente volta e meia toca aqui na questão da escravidão no nosso canal aqui, enfim, mas existem, porque a escravidão aconteceu, durou, né, 300 anos e tal, e de certa forma ela dura até hoje, em maior ou menor medida em alguns nichos da sociedade. Mas enfim, isso também, esse contato com a cultura africana também gerou uma série de coisas bacanas para a gente aqui no Brasil, e isso é importante de ponderar quando, por exemplo, Lula chama a África de continente irmão, tá? Então ele afirma o seguinte aqui, vamos lá, ele diz: a luta africana tem muito em comum com os desafios e a luta do povo brasileiro. Mais da metade dos brasileiros se reconhecem como afrodescendentes. E na verdade, quem é brasileiro e não se reconhece como afrodescendente, também, né, não apenas, mas também afrodescendente, porque fica avaliando essa questão da descendência cultural meramente pela questão da cor da pele, ou da descendência ali até da descendência geográfica, estrito senso e tal, quando na verdade, do ponto de vista cultural, todos nós somos afrodescendentes, né, também, né, somos lusodescendentes, somos afrodescendentes e, enfim, indígeno-descendentes também, né? Enfim, pessoal, aí ele continua: nós, africanos e brasileiros, precisamos traçar nossos próprios caminhos na ordem internacional que surge. Precisamos criar uma nova governança global capaz de enfrentar os desafios do nosso tempo. Já não vigoram as teses do Estado mínimo, né? Isso é muito importante de ponderar, porque o BRICS, ele vai falar disso aqui também, e outras instâncias aí de pesquisa e de diálogo, e ao mesmo tempo de debate também sobre as diferenças econômicas entre os países, já a participação do Estado na economia, tudo isso tem posto por terra essas teses absurdamente ingênuas quando vêm da direita latino-americana, do Estado mínimo, né? E, enfim, podemos dizer aí, né, muito cínicas quando vêm dos Estados Unidos, que vende para a gente uma política de Estado que eles não praticam lá, muito pelo contrário,
certo? Então, de fato, o Lula tem toda a razão quando diz que já não vigoram as teses do Estado mínimo, que na verdade é a tese que norteou o governo do Bolsonaro, Paulo Guedes, nessa gente aí que destruiu a economia brasileira nos últimos anos, destruiu o poder de compra do trabalhador, gerou a volta da fome, desemprego, enfim. Só quem ganha dinheiro mesmo com essa gente são os muito ricos e uma parcela ali da classe média alta que, enfim, não perde nunca porque tem aquele rendimento um pouco maior do que a média ali, tá? Bom, ele falou também de planejamento agrícola e industrial, falou da transição energética e da transição digital que nós estamos passando no mundo também, né? Quer dizer, essa crise crise do petróleo, né? Enfim, de tudo isso que gira em torno do petróleo, dos combustíveis fósseis, dos combustíveis antigos, né? Para essas novas energias renováveis, tá? E também a transição digital, que aí tem uma série de temas aí, né? Enfim, fake news, inteligência artificial, né? O cyberpunk, está aí a questão do Assange também, que está aí, enfim, sofrendo ali uma perseguição violentíssima, tá? E o Lula falou disso tudo aí. E aí ele continua, né? Ele diz: a multipolaridade é um componente inexorável e bem-vindo ao século XXI. A consolidação dos BRICS como principal espaço de articulação dos países emergentes é um avanço inegável. Sem os países em desenvolvimento, não será possível a abertura de novo ciclo de expansão mundial que combine crescimento, redução das desigualdades e preservação ambiental com ampliação das liberdades. Tudo isso que o Lula está ponderando aqui é a partir de uma perspectiva de protagonismo solidário. É isso que eu estou desenhando aqui, estou tentando chamar atenção para vocês em todos os vídeos do canal, porque na verdade ele diz que, né, sem os países em desenvolvimento não será possível. Os países imperialistas, né, especialmente Estados Unidos, né, mas também de certa forma a Rússia ali, mas mais especialmente os Estados Unidos, Israel, né, enfim ali, né, eles não estão nem aí para isso aqui, eles não estão preocupados com a participação do sul global, não estão preocupados que esse ciclo de expansão gere crescimento para todo mundo, redução das desigualdades não é um problema para essa gente, muito pelo contrário, vamos falar um pouquinho disso aqui também, tá? E preservação ambiental menos ainda, enfim, tá? E com esse avanço da extrema direita aí mais autoritária, que é quase sempre apoiada pelo grande capital neoliberal, também não estão preocupados com a liberdade dos outros, estão preocupados com a liberdade deles, né? Aí eles estão muito preocupados realmente. Bom, mas enfim, de qualquer maneira, essa perspectiva do Lula é interessante, porque numa coisa aqui ele está, né, enfim, ele tem razão em tudo que ele disse aqui, né? Agora, a única ressalva que a gente tem que ponderar, que é uma coisa que ele não pode ficar dizendo ali, porque, né, é a de que isso não vai vir dos Estados Unidos, não vai vir de Israel, não vai vir, né, enfim, de um certo poder ali. Na verdade, quando a gente olha bem assim, o desenho do mundo hoje, a gente percebe que Israel e os Estados Unidos estão algo isolados aí em uma série de tópicos nas discussões mundiais, nos problemas mundiais, né? Por isso estão bombardeando a Palestina lá, ninguém apoia, só quem apoia são essas direitas subservientes aqui dos países em desenvolvimento, mas os grandes países do mundo votam contra isso na ONU, votam contra isso no Conselho de Segurança, e eles não param, porque eles estão isolados realmente, né, com isso que o Lula está ponderando aqui de maneira muito apropriada, que é a multipolaridade é um componente inexorável e bem-vindo ao século XXI. Não é bem-vindo para esse autoritarismo dos Estados Unidos e de Israel. Eles estão incomodadíssimos com isso, e essa violência de Israel lá e o apoio que os Estados Unidos está dando a isso enfim, né, é um retrato disso, tá? Bom, e aí continuando, ele diz, né, o Lula, o Sul global está se constituindo em parte incontornável da solução para as principais crises que afligem o planeta, crises que decorrem de um modelo concentrador de riquezas e que atingem sobretudo os mais pobres e entre eles os imigrantes. Tá? Olha aqui, ó, tá? Ele fala da concentração de riqueza, né? Eu até separei um link aqui para mostrar para vocês do Brasil de Fato, que eles apresentam aqui, olha aqui, ó, vamos ver aqui, quer ver? Dados, vamos ver aqui, ó, da desigualdade econômica no mundo. Tinha até esquecido aqui de separar isso aqui para falar com vocês. Mas enfim, vamos ver aqui, ó, tá? Deixa eu abrir aqui. Olha só isso aqui, hein? Que o Lula está falando exatamente isso, né? Que essas crises decorrem de um modelo concentrador de riquezas e que atinge sobretudo os mais pobres e entre eles os imigrantes. O Brasil de Fato publicou ontem que os bilionários hoje são 2.544, né? Tem 2.544 bilionários no mundo.
E a riqueza deles, bens, investimentos e ativos junta, né, a riqueza deles junta, está avaliada em 12 trilhões de reais. Está na mão de 2.544 pessoas, né? Então, e aí ele diz, isso é 6 vezes maior do que a riqueza dos 50% da população mundial mais pobre, na base da pirâmide. Quer dizer, 2.500 pessoas têm a mesma grana que 4 bilhões e poucas, e algumas milhões aí de pessoas, né? Isso é um problema seríssimo, né? Porque isso acaba determinando, como ele diz aqui, boa parte das condições de vida no planeta, porque essa gente possui as mineradoras, os agronegócios, as empresas químicas, os bancos, as mídias, e mandam no mundo 2.500 pessoas que ficam controlando ali o dinheiro e a circulação dessa grana, tá? E aí isso não tem trazido coisas boas para o mundo, né? O mundo, enfim, a crise ambiental está aí evidente, uma série de catástrofes acontecendo, e fora a questão da fome, da volta da fome, sempre que a direita governa aqui, e o restante das coisas. Bom, e aí ele continua, tá? Ele diz, a alternativa às mazelas da globalização neoliberal não virá da extrema-direita racista e xenófoba, que é essa que tem ascendido aí em algumas partes do mundo, especialmente no bolsonarismo aqui no Brasil, né, no Orbán da Hungria, ali na Itália, também no Trump nos Estados Unidos, e mais aí algumas figuras bizarras que volta e meia colocam a cabeça para fora do buraco, né, com o neofascismo e tudo mais. O desenvolvimento não pode continuar sendo privilégio de poucos. Só um projeto social e inclusivo nos permitirá erigir, olha só a expressão que ele usa, muito interessante, exigir sociedades prósperas, livres, democráticas e soberanas. A expressão sociedade próspera é muito interessante, porque ela combate a ideia do neoliberalismo de que a única prosperidade estaria no indivíduo. E é isso que gera a volta da fome, a desigualdade, enfim, né, esse caos que a gente volta e meia vive aí e que a gente não vê em vários países que não compram essa brincadeirinha aí. Então a expressão sociedade próspera, o que é uma sociedade próspera, livre, democrática e soberana? É aquela na qual os indivíduos são prósperos, mas o grupo também é próspero, né? Os dois são prósperos, os dois são livres, democráticos e soberanos. Senão, não existe sociedade próspera quando alguns indivíduos detêm a maior parte da riqueza e muita gente fica sem nada, né? Porque isso não é um problema que atinge só a pessoa pobre ali, né? Isso atinge a sociedade como um todo, porque a sociedade fica ali poluída por mais violência, mais pobreza, gente morando na rua. Eu tenho visto uns vídeos aí de uma galera que está fazendo um trabalho bacana lá nos Estados Unidos de ajudar pessoas que estão na rua, mas assim, é muita gente na rua nos Estados Unidos, como tem muita gente aqui no Brasil, né? E esse tipo de vídeo é mais difícil na Europa, porque eles, mal ou bem, já resolveram isso ali de uma maneira muito mais interessante do que os Estados Unidos, e a gente tem que começar, né, a olhar muito mais para a Europa e para alguns países dali da Ásia e tal, enfim, e outras experiências também, até para a gente aqui mesmo, e algumas experiências internas, para poder não ficar preso, né, na perspectiva dos Estados Unidos para a gente aqui, tá? Que é uma coisa que não gera, nunca gerou benefício para a gente, certo? E aí ele diz ainda, né, não haverá estabilidade nem democracia com fome e desemprego. O momento é propício para resgatar as melhores tradições humanistas dos grandes líderes da descolonização africana. E aí eu cito aqui já o Mandela, né? Tá aqui o Nelson Mandela, que é certamente uma dessas figuras aí citadas pelo Lula, tá? E que certamente a gente tem que olhar aí, né, para o Mandela e para outras figuras também. Tem esse livro aqui do Mia Couto, que é uma dessas figuras também, tá aqui o Terra Sonâmbula, que é justamente um romance no qual ele conta ali a questão da guerra civil que aconteceu em Moçambique por conta, né, da briga para ficar independente, né, Moçambique. Então também o Mia Couto também é uma dessas figuras aí que está vivo, né? E aí, pessoal, o que mais? E aí ele diz, né, precisamos também de uma ONU, e aí ele fala aqui também, tem algumas coisas que eu vou pular, tá? Ele fala da questão de Israel e da Palestina, que eu vou deixar para um outro vídeo, tá? E aí ele fala que a gente precisa de uma ONU fortalecida e que tenha um Conselho de Segurança mais representativo, sem países com poder de veto. Isso é importante, porque senão, né, fica aí, ó, a matança lá na Palestina, e aí um país ali que veta, acabou, a guerra não acaba, né? E esse país, que é os Estados Unidos, ele tem interesse na guerra, não só pela conexão ideológica com Israel, mas também porque está ganhando dinheiro com arma, tá? Eles dizem isso, né? Isso aí está dando grana para a gente, está mantendo emprego aqui. Estão cagando se está morrendo gente lá, criança, mulher, hospital, estão nem aí para isso.
Eles querem ganhar dinheiro, certo? Então essa gente não pode ter poder de veto, porque senão, né, eles continuam matando gente lá e aí eles mesmos vetam o fim da guerra, quer dizer, né? Bom, e aí continuando, tá, pessoal? Com membros permanentes da África e da América Latina, ele chama atenção para isso, também é importante de ter membros da África e da América Latina no Conselho de Segurança também, né? Não haverá solução militar para o conflito da Ucrânia, é chegada a hora de política e diplomacia, também está ponderando ali isso, tá? E aí ele volta a falar da África, ele diz: senhoras e senhores, com seus 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, seu imenso e rico território, a África tem enormes possibilidades para o futuro. O Brasil quer e precisa crescer junto com a África. O povo brasileiro está recuperando sua soberania política e econômica. Depois desse traste do Bolsonaro aí, estamos adotando um modelo de transformação ecológica que nos permitirá dar um salto histórico. Estamos resgatando nossa democracia, tornando-a cada vez mais participativa. Com o Bolsa Família e outras políticas públicas bem-sucedidas, voltaremos a sair do mapa da fome, retirando milhões de brasileiros da pobreza. Falar de educação inclusiva, tema desta cúpula, que é o tema da cúpula, né, dos países africanos, é simplesmente falar do futuro. No mundo, quase 250 milhões de crianças estão fora da escola. No Brasil, estamos implantando escolas em tempo integral, além do pagamento de uma poupança para os alunos mais pobres do ensino médio, como forma de reduzir a evasão escolar. Vamos ampliar o número de bolsas ofertadas para receber estudantes africanos, muito legal isso, em nossas instituições públicas de ensino superior. Estamos dispostos a desenvolver programas educacionais na África e promover intenso intercâmbio entre professores e pesquisadores. Também é muito bacana isso, né? Vamos colaborar para que a África possa se tornar independente na produção de alimentos e de energia limpa e renovável. São 400 milhões de hectares espalhados por mais de 25 países com potencial de fazer desse continente, a África, né, um grande celeiro para o mundo, viabilizando políticas de combate à fome e de produção de energias alternativas, inclusive de biocombustíveis. E aí ele fala também de saúde, das questões sanitárias e tal, tá? Que é uma questão que a gente vai pular aqui, certo? E que mais aqui? Sim, fala a questão também, fala da Covid, né? Que foi o caos aqui no Brasil por conta do bolsonarismo, certo? E depois ele volta a falar da questão da economia, dos laços com a África, tá? Em conjunto com parceiros africanos, o Brasil quer desenvolver e construir uma família de satélites para monitorar o desmatamento e a agricultura. Para levar adiante todas essas iniciativas, vamos criar um posto avançado de operação junto à União Africana em setores como pesquisa agrícola, saúde, educação, meio ambiente, ciência e tecnologia. Muito legal também, tá? Nossa representação diplomática em Addis Abeba contará em breve com funcionários de órgãos governamentais, tá? E aí, enfim, fala aqui também dessa conexão, né? E aí ele diz tudo isso para ver se a gente recupera a nossa possibilidade de cooperar com os países africanos. Isso também é o protagonismo solidário que se transformou, na verdade, com o Bolsonaro num ataque gratuito, estúpido, medíocre e, ao mesmo tempo, a partir de discursos em que o bolsonarismo, especialmente, né, é uma lógica, eu já fiz vários vídeos aqui sobre isso, eles ficam ali negando a esquerda. A gente tem que continuar, porque se na esquerda voltar, acontece isso. Tá, mas qual é o teu projeto, cara? Não, olha só, nosso projeto é não deixar a esquerda voltar, porque se ela voltar tem isso. Beleza, mas e aí, cara? E aí, qual é o teu projeto? Não tem projeto, porque não tem mesmo, né? Se eles forem defender o projeto, qualquer comparação, já fiz várias aqui, né? Qualquer comparação de números dos governos da direita com a esquerda aqui no Brasil, não sobra um pedacinho para eles defenderem, a não ser o lucro dos ricos, né? Mas aí, né, isso aí não faz o país caminhar, né? Enfim, então o Lula está nessa postura aqui de defender, né, ele diz aqui, né, recuperar a possibilidade de cooperar com os países africanos. E essa lógica de cooperação, que ele também destacou no discurso que ele fez em Cuba também, que eu fiz aqui vídeo sobre isso, e no discurso da ONU, no discurso do G20, do Conselho de Segurança, enfim, o Lula está sempre falando disso, é muito interessante, porque ele chama atenção para essa necessidade de solidariedade, de cooperar, né? E não de chegar ali e extrair, roubar recursos, levar e manter a pobreza no lugar onde você tira, porque é assim que a direita pensa, né? E a gente tem que pensar diferente deles para poder tentar construir um mundo melhor aí, tá? E aí ele diz, né, a presença da União Africana como membro pleno do G20 será de grande valia, mas ainda é necessária a inclusão de mais países do continente como membros plenos.
E aí ele conta uma história de que quando ele visitou os países africanos para tentar conseguir apoio para o Brasil, né, para a Olimpíada de 2016, que ele verificou, né, que o quanto que os países ricos são poderosos e influenciam ali, deixam os países mais pobres sem voz, né? E ele diz: eu descobri que o continente africano, com 54 países, tinha menos delegados do Comitê Internacional das Olimpíadas do que países com 6 milhões de habitantes na Europa. Então é preciso ter em conta que nós precisamos mudar urgentemente a representação dos países em desenvolvimento nos fóruns multilaterais, nas instituições que foram criadas no tempo de Bretton Woods, para que a gente pudesse tentar consertar o mundo depois do pós-guerra. Hoje essas instituições não ajudam mais, pelo contrário, sufocam os países. Então, para quem não sabe, vamos falar rapidinho aqui sobre essa questão levantada pelo Lula de Bretton Woods. Tá? Bretton Woods, na verdade, foi um acordo feito no ano de 1944, ali no final da Segunda Guerra, né? E aí criou-se o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial. Essas duas instituições começaram a estabelecer políticas econômicas para o mundo, fizeram uma certa conexão ali do dólar com o ouro. E aí é o seguinte, tá? Vamos ler aqui um parágrafozinho aqui que eu acho interessante para vocês entenderem o contexto. Tá? O contexto aqui é o seguinte, lá de Bretton Woods, que explica muito bem isso que o Lula está tentando dizer aqui. Tá? Vamos lá. A questão é a seguinte, ó. Quando a conferência de Bretton Woods aconteceu, as vantagens econômicas dos Estados Unidos eram indiscutíveis e esmagadoras. Os Estados Unidos tinham a maioria dos investimentos mundiais, da produção manufaturada e das exportações. Em 1945, os Estados Unidos produziam a metade de todo o carvão mundial, 2/3 do petróleo do mundo e mais do que a metade da eletricidade do mundo. Isso porque a Europa estava destruída pela guerra, Japão também, Rússia também, quer dizer, e eles ficaram numa posição muito confortável, né? E para poder ficar ali meio que crescendo e os outros caindo, né? Os Estados Unidos eram capazes de produzir imensas quantidades de navios, aviões, automóveis, armamentos, máquinas, produtos químicos, etc., reforçando a vantagem inicial e assegurando a liderança dos Estados Unidos no mundo capitalista, no mundo, né? Enfim. Os Estados Unidos detinham 80% das reservas mundiais de ouro e tinham não somente poderosas forças armadas, mas também a bomba atômica. Então essa questão aqui de Bretton Woods, tá, que o Lula está atacando, é muito importante, porque ela é que tem gerido o mundo aí, tem mantido os países em desenvolvimento num patamar de crescimento pequeno, num patamar de bem-estar social pequeno, num patamar de políticas públicas importantes minúsculo e insignificante, e volta e meia sabotado por gente como a direita brasileira, que fica sustentando, né, o FMI é meio que uma vedete da direita brasileira, e do Fernando Henrique foi lá pedir dinheiro emprestado, enfim, quase quebrou o país 2 vezes. E aí o Chomsky, só para finalizar esse trecho aqui ainda, a gente finalizar também aqui a fala do Lula, esse livro muito interessante, O Lucro ou as Pessoas, Neoliberalismo e Ordem Global, o Chomsky fala aqui dessa questão, tá? De como que os Estados Unidos foi, né, enfim, inventando um discurso para o mundo que eles mesmos não fazem, né? Então está aqui na página 21, eles dizem, existe uma outra expressão também que muita gente usa para poder representar isso, que é o consenso de Washington, tá? E ele diz o seguinte aqui: o consenso neoliberal de Washington é um conjunto de princípios orientados para o mercado, traçados pelo governo dos Estados Unidos e pelas instituições financeiras internacionais que ele controla, Estados Unidos, FMI, Banco Mundial, etc., e por eles mesmos implementados de formas diversas, geralmente nas sociedades mais vulneráveis, como rígidos programas de ajuste estrutural. Resumidamente, as suas regras básicas são liberalização do mercado e do sistema financeiro, fixação dos preços pelo mercado, aí, aspas, ajuste de preços, etc., fim da inflação, estabilidade macroeconômica e privatizações. E tem mais coisa. Hoje esse livro aqui já é antigo, né? Já é do ano 2000. Hoje já existem outras nomenclaturas que eles usam para sustentar isso. Teto de gastos, responsabilidade fiscal, que no fundo é engessar o dinheiro público e impedir que a gente se desenvolva, para chegar nos patamares que eles têm, né? E aí o Chomsky continua, né? Os governos devem ficar fora do caminho. Os governos, ou seja, o Estado, né? Portanto, também a população, se o governo for democrático, né? O que adianta a gente ter eleição, mas o governo fica subdito a uma série de regras econômicas de uma instituição que não é brasileira e que está governada por um outro país, né?
Muita gente fica aí, porque a Venezuela é uma ditadura. A gente aqui no Brasil, quando a direita ganha, a gente vira uma espécie de ditadura também, né? A diferença é que é uma ditadura velada, né? E aí, para finalizar, eles dizem, né, as decisões daqueles que impõem o consenso têm, é claro, um grande impacto sobre a ordem global. Alguns analistas assumem uma posição ainda mais incisiva e a imprensa de negócio internacional se referiu a essas instituições como núcleo de um governo mundial de fato, de uma nova era imperial, tá? E ele finaliza aqui dizendo que documentos do alto nível descrevem a principal ameaça aos interesses dos Estados Unidos como sendo os regimes nacionalistas e radicais, sensíveis à pressão popular. E aí ele coloca aqui entre aspas, citando um documento do governo dos Estados Unidos, que diz que o risco são governos nacionalistas que lutam pela melhoria imediata do baixo nível de vida das massas. Isso entre aspas, tá? Ou seja, se o governo quer melhorar a pobreza, ele é um inimigo dos Estados Unidos. Um documento oficial, né? E, enfim, e por um desenvolvimento voltado ao atendimento às necessidades do país. Essas tendências conflitam com a exigência de um clima político e econômico propício para o investimento privado, né? Com a adequada repatriação dos lucros e a proteção das matérias-primas nacionais, ainda que localizadas em outro país, né? Eles querem proteger, eu já falei disso aqui também, eles têm documentos de segurança nacional nos quais a saúde econômica do país é uma política de Estado, né? E de exército, né? Enfim, e aí ele fala do Ronald Reagan também, que depois eu vou tentar fazer um vídeo aqui, como que o Ronald Reagan parece com o Trump. Ele, né, interessante aqui, ele não diz isso aqui porque esse livro é antigo, mas é isso, o Ronald Reagan era um grande defensor do laissez-faire, do livre mercado, mas era um grande protecionista também da economia local dos Estados Unidos via, né, enfim, embargos estatais a estrangeiros, né? Então é uma farsa total, assim, desde sempre, né? E a gente tem que, quando o Lula fala de romper com Bretton Woods, é com isso aqui que a gente tem que romper, né? Em outras palavras, no que diz respeito à experiência brasileira, é com a retórica farsesca, patética do Estado mínimo aqui, que é a retórica da direita brasileira, né? Enfim, pessoal, e aí, para finalizar aqui, ele diz, né, temos agendas comuns a defender, né, é inadmissível que o mundo capaz de gerar riquezas da ordem de 100 trilhões de dólares, foi o que eu falei, né, por ano conviva com a fome de mais de 735 milhões de pessoas, tá? E aí ele fala de outras questões aqui, diz, tudo isso reflete o caráter obsoleto das instituições financeiras como o FMI e o Banco Mundial, né, que muitas vezes agravam crises que deveriam resolver. É preciso buscar soluções para transformar dívidas injustas e impagáveis em ativos concretos, como rodovias, ferrovias, hidrelétricas, parques de energia eólica e solar, produção de hidrogênio verde, redes de transmissão de energia. Isso por quê? Porque as dívidas impagáveis da África, né, acabam ficando ali, e essas dívidas públicas também aqui na América Latina e tudo mais, são usadas pelo mercado financeiro, que na verdade é gente de lá, dos Estados Unidos e tudo mais, para poder manter, né, a grana do Estado brasileiro controlada para que a gente não se desenvolva e aí não chegue em patamares que concorram com as empresas deles que estão aí aqui, lá, entendeu, na África e tudo mais, certo? Então tudo isso a gente tem que combater. Então, pessoal, não vai dar tempo de falar tudo, mas para finalizar, acho bacana aqui falar do que ele diz no final da fala dele, que ele finaliza, né? Diz assim, o Brasil não tem tudo o que a gente pensa que tem, né? O Brasil não tem todo o dinheiro que eu gostaria que tivesse, não tem todo o conhecimento científico e tecnológico que eu gostaria que tivesse. O Brasil não tem no mundo a força que eu gostaria que tivesse, menos ainda depois de 7 anos aí de direita, né? Mas o que eu gostaria de terminar minhas palavras dizendo para vocês é o seguinte, né? O Lula falando: tudo, muito ou pouco que o Brasil tem, eu quero compartilhar com os países africanos. Muito bacana isso, né? Muito legal, muito rico o Lula fazer isso. E aí ele finaliza: porque nós temos uma dívida histórica de 300 anos de escravidão e a única forma de pagar é com solidariedade, com muito amor. Um abraço, muito obrigado e tal. E aí, quer dizer, finalizou da melhor maneira possível, chamando atenção para a solidariedade, que é, repito, protagonismo solidário, ao contrário do complexo de poodle da direita brasileira, que fica batendo palma para tudo que os Estados Unidos fazem, seja bom, seja ruim, e, enfim, trata os países em desenvolvimento, africanos e os países pobres com desdém ou então até com ofensa.
Então parabéns ao Lula aí, muito bacana, e a gente se fala no próximo vídeo aqui do canal, que eu vou tentar fazer sobre a fala do Lula sobre Israel e a Palestina lá, tá bom? Grande abraço aí, pessoal, tamo junto, valeu, fui.